e o versículo 7. Obrigada, Espírito Santo. Usa o teu servo como mulheres, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Aleluia. Mateus, capítulo 6, versículo 7. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 7, todos acharam? Amém. Versículo 7 nos diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se você diz amém, Amém. pode se assentar. Amém, glorificando o nome do Senhor. O versículo que nós acabamos de ler fala sobre acerca da oração. E Jesus, ele, por intermédio de sua palavra, ele começa a nos ensinar de como nós devemos orar. E uma das orações que Jesus nos deixa é a oração dominical, ou seja, a oração do Pai Nosso. Todos nós conhecemos o Pai Nosso. O Pai Nosso é citado por muitos, até num time de futebol é citado o Pai Nosso, talvez num congresso nacional é citado o Pai Nosso. E muitas das vezes a gente acaba recitando a oração do Pai Nosso, só que não sabemos qual é o seu significado. E Jesus, ele vem nos ensinar que quando nós formos orar, não sejamos como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mas olha o que Jesus diz no versículo 8, para a gente não se assemelhar a eles, porque o Senhor sabe das nossas necessidades em antes de nós pedirmos a Ele. Eu vou repetir para alguém: o Senhor sabe das tuas necessidades em antes que você abra a tua boca para falar com Ele. Ele já sabe de tudo. Então Jesus, ele nos deixa agora a oração do Pai Nosso. O que Jesus deixou para os discípulos e deixou para nós é um modelo de como nós devemos orar. O Pai Nosso, repito, é um modelo de como nós devemos orar diante de Deus. Entenda que o Pai Nosso não pode ser recitado somente por recitar, somente por falar, mas tem que ter um significado daquilo que está saindo da sua boca. Então Jesus, ele começa no versículo 9, nos dizendo: portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santo seja o teu nome. O que o versículo 9 vem nos informar? O versículo 9
vem nos informar que quando nós chegarmos diante de Deus, diante do Pai, primeiro nós temos que exaltar a sua divindade e poder. Quando nós se prostramos diante do Senhor, a primeira coisa que temos que fazer e sair dos nossos lábios é adorar a Deus pelo que Ele é. Dizer para Deus quem Ele é. Ele é grande, Ele é santo, Ele é tremendo, é poderoso, igual a Ele não há. Ele é fiel soberanamente. Muitas das vezes nós, por conta das nossas necessidades, esquecemos de exaltar quem Ele é. A necessidade de nós pedirmos para Deus é tanta, que às vezes esquecemos de falar com Ele e de exaltar a sua divindade. Mas o versículo 9 está dizendo: quando você orar, primeiro exalta a minha glória, a minha divindade, o meu poder. O versículo 10 nos informa que venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós aprendemos que o primeiro versículo da oração do Pai Nosso é exaltar ao Senhor e a sua divindade. E o versículo 10 vem nos informar que é para nós desejarmos o reino de Deus e a sua justiça, assim na terra como nos céus. E antes, aleluia, eu não sei quem vai receber, e antes de nós olharmos para nossas necessidades, eu tenho que olhar para o reino dos céus e desejar que o reino dos céus venha sobre a terra. Aleluia. Aleluia, eu vou repetir. Antes de você se expressar para Deus o que você quer, primeiro expresse para Deus que você quer o reino de Deus e que seja feita a sua vontade. Porque a nossa vontade, muitas das vezes, nós queremos para ontem. Muitas das vezes, irmão Lucas, a nossa vontade é o já. Só que diante de Deus, diante de uma oração sincera e íntegra diante dEle, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, Senhor, aqui na terra eu estou clamando, mas a tua vontade prevalecerá. E nós, aleluia, podemos extrair 2 versículos de Mateus capítulo 5, a qual o Senhor fala das bem-aventuranças, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Outro versículo inserido dentro de Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Entenda que os 2 versículos estão atribuídos ao reino dos céus. Aí, se nós pegarmos Mateus capítulo 16, quando ali Jesus, aleluia, revela para Pedro e diz para Pedro: Pedro, tu és a minha igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus agora informa a Pedro dizendo: Pedro, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Aleluia. O que você desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, esse versículo está nos ensinando sobre a autoridade no momento da oração. E eu não sei quem vai receber. Os céus só se movimenta quando eu tenho uma vida de intimidade e oração com Deus. Aleluia! Os céus só se movem se eu entrego a minha vida verdadeiramente na presença dEle e entrego uma oração sincera diante dEle, uma oração íntegra diante dEle.
Senhor já nos disse no começo, que o Senhor já sabe das nossas necessidades, que o Senhor já conhece sobre nós. Então, aleluia, nós temos que exaltar quem Ele é, que Ele é grande, desejar o reino dos céus e a sua justiça, pois quando você orar de uma forma sincera, de uma forma íntegra, de uma forma nobre, os céus se movimentam ao teu favor. Aí nós temos que ir para a Bíblia. Quando Daniel, aleluia, eu gosto muito desse versículo de Daniel. Quando Daniel, ele orou diante de Deus, o anjo Gabriel desceu até ele em resposta. Aleluia. Quando Zacarias, irmão Vitinho, estava no sacerdócio, o anjo Gabriel desceu no sacerdócio e disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida, a tua oração foi ouvida, a tua oração foi ouvida. Aleluia. Então entenda que tanto Daniel como Zacarias, quando eles oraram, os céus se movimentaram e veio como forma de resposta sobre eles. E a resposta de Deus é para alguém aqui nesta noite: quando você se prostrado orar, se prepare porque os céus estão em movimento, se prepare porque os céus estão em movimento, se prepare porque os céus estão em movimento e está descendo resposta de oração para alguém aqui nesta noite. Aleluia. Até Jesus, quando diz o livro de Mateus capítulo 17, Jesus agora pega consigo Pedro, Tiago e João e os leva até um lugar para eles ficarem íntimos, e ali diante deles Jesus se transfigura. Aleluia. A palavra do Senhor diz que as vestes de Jesus brilhavam, o seu rosto resplandecia como a luz do sol. E aí a Bíblia diz que aparece Moisés e Elias. Aí Pedro, tendo aquela maravilhosa visão, ele disse: ó Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Quando Pedro pensou em fazer a tenda, de repente uma nuvem os envolveu, e uma voz do meio da nuvem disse: este é o meu filho amado, a quem tenho muito prazer. Ou seja, quando você ora, os céus se movimentam ao teu favor. Mas é, a igreja do Senhor, uma oração sincera, uma oração nobre. Não é de muito falar que nós seremos ouvidos, mas pregador, o que é essa oração sincera? É aquela oração que sai do fundo da alma, que quando você se derrama, quando você se quebranta na presença de Deus verdadeiramente, aleluia. Aí não vai ser só as tuas necessidades que você quer, aí vai ser o reino de Deus que vai chegar sobre você, aleluia. E uma nuvem te envolverá, aleluia. Mas tem que haver quebrantamento na presença de Deus. Tem que ter um coração quebrantado. Olha o salmista Davi, quando ele iria perder a presença, ele mesmo declarou dizendo: os sacrifícios agradáveis ao Senhor são um coração contrito e quebrantado. Aleluia, Jeová. Oh, aleluia. Pastora, quando ele viu que ia perder a presença, quando ele pediu para o Senhor renovar dentro dele, colocar dentro dele um espírito reto, ele mesmo afirma: os sacrifícios agradáveis a Deus são um coração contrito e quebrantado. E um coração contrito e quebrantado, meu irmão, o Senhor jamais desprezará. Oh, aleluia. Resposta para alguém aqui nesta noite: se você se ajoelhar, começar a dobrar o teu joelho em propósito de oração, em quebrantamento, vai vir resposta sobre a tua vida. Vai vir resposta. Vai vir resposta. O segredo da oração é: se derrame na minha presença verdadeiramente. Então nós aprendemos que o versículo 9, ele, aleluia, exalta a Deus. No versículo 10,
primeiramente desejando o reino de Deus e que faça a tua vontade. Versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. E não precisamos ir muito longe para entender o versículo 11. O que o versículo 11 está nos informando é: Senhor, dá-nos aquilo que é suficiente para o nosso dia. Aleluia, Jesus. Eu vou repetir: Senhor, dá-nos aquilo que é suficiente para nós nos nossos dias. Aleluia, Jesus. Aí nós entendemos que quando Paulo clamou para tirar o espinho da carne, e o Senhor falou que não ia tirar, o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça é suficiente para você. Então, igreja, entenda: o que o Senhor tem para mim e para você é o suficiente. E quando você pedir para Ele, peça: Senhor, eu quero o que é suficiente para me sustentar no dia de hoje. Abaixar e canta, e lá vai. O pão nosso é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, meu irmão, vai te sustentar. A palavra do Senhor vai firmar os teus pés. A palavra do Senhor vai te dar sustentabilidade. É para o seu dia. Não é para amanhã, não é para o futuro, mas é para hoje. Quando você acordar, é o segredo para alguém, eu não sei quem vai pegar. É quando você se levantar de manhã e dizer: Senhor, aquilo que o Senhor me dá hoje é o suficiente para me manter de pé. E qual é, Senhor, aquilo que vai me manter suficiente? É a tua palavra. Aí, irmãos, nós temos que estar alicerçados na palavra. E uma vez outrora, nós, aleluia, fizemos uma campanha e fizemos um desafio sobre orar em cima da palavra. E foram poucos que oraram em cima da palavra, mas teve outros que entenderam o recado dos céus e oraram conforme a palavra do Senhor. E quando, meu irmão, você começa a orar conforme a palavra, aleluia, você, aleluia, não vai ser mais o mesmo, você não vai ser mais a mesma, mas comece a orar baseado na palavra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí o versículo 12 nos ensina: perdoa-nos as nossas dívidas. Então aprendemos que, primeiro, exaltamos a divindade de Deus. Segundo, nós, aleluia, desejamos o reino. Terceiro, o pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos o que é suficiente para nós, porque o que o Senhor tem para mim e para você é o de melhor. E o versículo 12 vai nos ensinar dizendo: perdoa as nossas dívidas, ou seja, perdoa, Senhor, os nossos erros e pecados que temos cometido. Toda oração que nós apresentarmos diante de Deus, temos que pedir perdão. Mas eu não pequei, eu não fiz nada de errado. Peça perdão. Senhor, mas eu não errei, eu não menti. Peça perdão. É uma dívida que temos. Mas como assim, pregador, uma dívida, se Ele já na cruz do Calvário levou sobre si todas as dores, as enfermidades, se Ele já nos comprou com sangue e sangue de cruz? Mas mesmo assim, temos que clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí você entende que quando ali a oração do publicano e a oração do fariseu, aleluia, quando o publicano bateu no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Oh, aleluia. E o diácono Renan ministrou sobre isso sexta-feira passada. Mas ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Enquanto o fariseu só orava dizendo: Senhor, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço a obra, eu faço o fulano de tal. Não! Deus quer, igreja, uma oração sincera. Deus quer uma oração de verdade, que movimenta os céus, que mexe com o coração de Deus. É por isso que Davi alcançou o perdão, porque Davi orou de uma forma sincera, ele se arrependeu verdadeiramente.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Então entenda que aqui nós aprendemos a primeira petição do Pai Nosso: perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Ou seja, toda a nossa oração, nós temos também que perdoar os nossos irmãos. E como hoje, falo por livre e espontânea verdade, como hoje é difícil de nós liberarmos o perdão. E se nós soubéssemos que o perdão, ele quebra cadeias. Aleluia, Jesus. Sim. Se você descobrir que o perdão quebra todo laço, se você descobrir que perdoar, você tem a paz com Deus. Oh, aleluia. Se você descobrir que o perdão, você não tem dívida com a pessoa que está do teu lado. Oh, aleluia. É necessário, igreja, isso a palavra veio até para mim. É necessário nós termos a capacidade de perdoar. Como assim, pregador? É necessário termos a capacidade de perdoar. Por quê? Porque se eu peço perdão para Deus dos meus pecados, por que eu não posso perdoar o meu irmão que errou? Se eu peço perdão, Senhor, me perdoa porque eu errei, por que eu não posso perdoar o irmão que está do meu lado? Aí nós temos um exemplo de perdão, e isso é muito maravilhoso. De Mateus capítulo 18, o Senhor fala a respeito do servo que devia para o seu rei, devia 10.000 denários. Aí o rei chamou ele, introduziu até sua presença e disse: paga o que você me deve, porque se tu não pagar, nós iremos pegar tua mulher e os teus filhos como pagamento da tua dívida. Aí ele disse: não, meu rei, me perdoa, tem misericórdia de mim. Aí o rei olhou para a situação dele e disse: está perdoada a tua dívida. Só que o servo saiu da presença do rei e encontrou o seu conservo andando. E quando ele encontrou o seu conservo, Lucas, ele o agarrou e disse: pague o que você me deve. Aí o conservo teve a mesma atitude do servo diante do rei. O conservo disse para ele: eu não tenho como pagar, me perdoa, perdoa minha dívida. Aí, irmão, sabe o que ele fez? Ele não perdoou o seu conservo e lançou na prisão. Aí os companheiros, sabendo disso que ele fez, informou o rei. E quando o rei foi informado do que ele fez, irmão Cláudio, o rei mandou chamar ele, o servo. Aí o rei chegou diante dele e disse: servo malvado, eu perdoei a tua dívida, e como você não teve capacidade de perdoar a dívida do teu irmão? Oh, aleluia! Agora você vai ser entregue aos carcereiros e só sairá de lá enquanto você pagar até o último centavo. Moral da história: é tempo de perdoar. Não importa. Não importa se pisaram no teu pé, não importa o que fizeram para você, não importa se te xingaram, não importa se falaram mal de você, mas é necessário perdoar. Porque se Jesus nos perdoou, quem sou eu e você para nós julgarmos a pessoa que está ao nosso lado? Sendo que a própria palavra nos diz: não julgueis, para que vocês não sejam julgados, e nem condeneis, para que vocês não sejam condenados. Então, aleluia, se nós entendêssemos que, aleluia, liberar o perdão é algo tão maravilhoso, é algo tão esplêndido, essa amargura que está no teu coração vai sair. Essa amargura que você não consegue perdoar, que você não consegue, aleluia, liberar perdão,
É momento de nós pedirmos para Deus: Senhor, dá-me para mim um espírito de perdão. Ensina-me a perdoar. E aí você vai poder declarar: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É necessário, igreja, nós perdoarmos. Se até José perdoou os seus irmãos que o jogaram no cárcere, que o jogaram na prisão, mas tudo na vida de José, aleluia, foi um propósito para ele chegar a ser governador do Egito. Mas mesmo assim, ele perdoou os seus irmãos. Aí a palavra diz que Jacó, envelhecido, morreu, e os seus irmãos tiveram o mesmo pensamento que eles tiveram lá atrás: agora o nosso irmão José vai nos matar porque o nosso pai morreu. E José virou para eles e disse: de maneira nenhuma, eu já liberei o perdão para vocês e eu estou em paz, e eu sei que vou morrer em paz. Liberar perdão é você viver em paz. E depois, aleluia, de pedir perdão, o versículo 13 nos ensina: e não nos deixeis cair em tentação. Aqui nós vemos 3 petições: dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas e não nos deixeis cair em tentação. Cair em tentação nos reflete a palavra do Senhor que está escrito lá em Tiago, que o Senhor, Ele só nos prova para sermos aprovados, mas a tentação, o Senhor não tenta ninguém. Pelo contrário, olha o que diz Tiago: cada um é tentado pelo seu mau desejo, ou seja, pela sua cobiça. Mas aqui o Senhor está nos ensinando: não nos deixes cair em tentação. E o Senhor não dá fardo maior a qual nós possamos carregar. Mas quando você orar, aleluia, diga: Senhor, me sustenta, não me deixes cair em tentação. Ou seja, não me deixa, Senhor, a eu dar ouvidos à minha própria carne, a minha natureza humana. Por quê? Porque a nossa natureza humana está sujeito a errar, está sujeito a pecar, isso é verdade. Mas peça para Deus: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. E o versículo encerra dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí no final da oração do Pai Nosso, irmão Lucas, a glória volta para ele, dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Oh, aleluia. Eu não sei quem vai receber. A oração do Pai Nosso se resume assim: tudo vem dele e tudo volta para ele. Como assim, pregador? Tudo vem dele e tudo volta para ele. Quando, aleluia, tudo vem dele: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro eu desejo aquilo que é dos céus. Aí as coisas que é do céu, irmão Vitinho, vem sobre mim. E quando o Senhor deposita sobre mim as coisas dos céus, aí depois eu agradeço a Deus por aquilo que eu recebi, dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque aquilo que eu recebi volta para Ele. Aleluia, volta para Ele. Faça para a glorificação do nome do Senhor. Tudo que você fizer, tudo que você beber, tudo que você comer, aonde você andar, por onde você sair, faça para a glorificação do nome do Senhor. Por quê? Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. E nós não podemos se esquecer da glória que é devida, ou seja, a glória que é para ele. O final das nossas orações é exaltar a Deus, já agradecendo pela resposta que Ele me deu em nome de Jesus.
Aí Jesus termina dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste nos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí o Senhor fecha dizendo sobre o perdão novamente. É necessário, irmãos, é preciso nós temos a capacidade de perdoar. Porque se o Senhor nos ensinou que até na hora da oferta, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão e você vir depositar a tua oferta, primeiro, deixa a sua oferta, vai até o teu irmão, peça perdão e depois vem e deposite a sua oferta. Porque se até a oferta, se você tiver com o teu coração angustiado de não perdoar, imagine na oração, você se prostrando diante de Deus, orando diante dele, mas você não consegue liberar o perdão e você tem ainda o mesmo ressentimento, tem o mesmo processo e não consegue liberar o perdão. Só que o Senhor está dizendo: libera o perdão, libera o perdão e vai viver em paz. Porque o que eu tenho para a tua alma é paz, e a tua alma não pode ficar angustiada e amargurada, mas a tua alma tem que estar livre para perdoar. Amém? Essa é a palavra do Senhor que você, aleluia, por intermédio do Espírito Santo, tem aprendido sobre como nós devemos orar, como o Senhor nos deixou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, repito, ela é, aleluia, a oração mais nobre de como nós devemos orar. Aleluia. E não ser recitado de qualquer maneira, mas aprendemos o significado dela. E assim você vai descobrir coisas maravilhosas. Amém? Eu agradeço a oportunidade.